A Zoom é plural, a Zoom é digital. A Zoom é plural, a Zoom é digital. Olá, sejam todos muito bem-vindos, é um prazer tê-los novamente aqui, eu sou Roosevelt Conci e vamos passar nesses próximos 60 minutos debatendo mais uma vez temas aí, que são temas de relevância e de muita relevância o tema de hoje. Se você está em casa com um controle como esse aqui à mão, por favor, dê uma chance para a gente, aguarde um pouquinho, que vocês vão ver que o tema de hoje ele diz respeito a todos nós, não diz respeito somente a profissionais, a especialistas, mas principalmente a profissionais especialistas, mas diz respeito ao cidadão, diz respeito à cidadania, do que você tem à sua disposição e que às vezes você não tem conhecimento, porque isso às vezes fica guardado, né, isso fica envelopado, isso fica encadernado e você não tem conhecimento. E nós estamos vivendo um momento extremamente fascinante, que é o momento da chamada democratização, o momento em que nós estamos agora, nos próximos dias, né, no próximo domingo, se você está vendo ainda esta semana, nós vamos ter a possibilidade, a capacidade de você fazer a sua escolha, e a sua escolha pode ser uma decisão que vai impactar aí o seu município, a sua cidade, e eu falo da sua cidade com sentido de pertencimento, onde você vive, né? E nós vivemos nas cidades, a gente não vive no Brasil, a gente não vive no estado, a gente vive nas cidades, e é dessa forma que a gente hoje, nós estamos aqui trazendo dois especialistas com muito prazer, que estão aqui, da onde nós estamos falando, nós falamos de Nova Friburgo, no estado do Rio de Janeiro, em torno de 150 quilômetros da cidade do Rio de Janeiro, a menos de 2 horas e meia da nossa capital, e eu falo isso por quê? Porque a nossa imagem ela é aqui transmitida direto para Friburgo, Teresópolis e Petrópolis, também para um pool de emissoras, hoje que é a Soul TV, uma startup em São Paulo, com mais 99 emissoras também, pequenas emissoras como a nossa, de todo o Brasil. Então, e as redes sociais também que nos veem aqui. Esse programa é o único programa aqui da emissora ainda, né? Que hoje nós estamos já no Spotify, então você também tem o conforto de estar no seu carro também, caso você queira, em qualquer lugar, sem a imagem ou com a imagem, você também está nos assistindo. Então, nós teremos hoje aqui a presença de dois especialistas para nós falarmos num tema que diz respeito à gestão urbana, né? A gestão urbana é um tema, às vezes, quando a gente fala em gestão, parece que a gente fala em administração e as pessoas vão pensar em casa, peraí, esse tema não diz respeito, como eu falei, a mim, mas diz respeito assim, como é que a gente administra a cidade, como é que eu administrar uma cidade no total é como a gente administra a casa da gente, é quando a gente administra os negócios da gente, mas se a gente hoje não estiver preocupado também como a cidade vai ser administrada, como é a nossa capacidade de intervir nesse processo, não é só o prefeito, não são só os secretários, são só os deputados, os senadores, o governador, o presidente. Somos nós que efetivamente temos um compromisso de nós participarmos dessa sociedade ativa. E para isso, nós estamos aqui hoje em Nova Friburgo, instalando aqui numa das universidades, várias universidades que nós temos em Nova Friburgo, nós estamos instalando um curso, que é um curso de gestão urbana também, e nós vamos falar a respeito disso, e estamos com dois professores aqui. E eu queria já trazer aqui a coordenação desse curso, e que vai ter a oportunidade de debater com a gente. Aqui eu conto aqui hoje com a presença da professora Lia Razenclever, que é coordenadora do curso de mestrado de Planejamento Regional e Gestão das Cidades da Universidade Cândido Mendes, em Economia, também graduada em Economia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, com mestrado em Economia Industrial e doutorado em Engenharia de Produção, ambos pela mesma instituição. Atualmente é professora do Programa de Pós-Graduação em Planejamento Regional e Gestão de Cidades e possui experiência em Organização Industrial, Desenvolvimento Econômico Local e Inovação nas Indústrias do Estado do Rio de Janeiro. Com currículo desse aqui, a gente tem que saudar muito a professora
E, professora, é um prazer tê-la aqui no nosso estúdio e poder falar de um tema que é um tema tão importante, tão relevante, principalmente num momento desse que nós estamos num momento de decisão, que é para a vida das pessoas. Prazer. Quem é Lia Hasenclever? Lia Hasenclever por Lia Hasenclever. Por favor, fique à vontade. Bom, Lia Hasenclever tem todo esse currículo porque já tem uma idade bem avançada. Não se preocupem com o tamanho do currículo, tem a ver com a minha idade avançada. Mas como o Roosevelt estava falando, eu acho que o tema que nos traz aqui hoje é um tema de extrema relevância, justamente pelo fato de que a gente quer insistir na ideia de que não é só um tema de especialistas, mas é um tema de cada um de nós, se nós queremos estar atuantes na gestão da nossa cidade. E para estar atuante na gestão da nossa cidade, nós temos que pensar também quais são os instrumentos, quais são as possibilidades que nós temos de atuar nessas cidades. Então, eu acho que vai ser muito bacana conversar com vocês sobre esse tema, gestão da cidade e participação do cidadão na gestão dessa cidade. Excelente. A professora já abriu. Então, é isso aí. Não está falando, não é um tema com uma especialidade própria e tal, é um tema para o cidadão. Professor Flávio Hamed, professor do curso de mestrado em Planejamento Regional e Gestão das Cidades da Universidade Cândido Mendes, advogado, cientista social, com doutorado e mestrado em Direitos Difusos e Coletivos pela PUC de São Paulo, é conselheiro da OAB-RJ e presidente da Comissão de Direito Ambiental da OAB-RJ, membro titular da CONDA e do CONEMA-RJ, professor de Direito Ambiental em instituições como a FGV Rio e PUC de São Paulo, autor de obras como Cidadania Ambiental e Tutela Jurídica das Praias Urbanas. Professor Flávio, que prazer também, olha, o currículo dos dois aqui é invejável e a gente gostaria de já perguntar, Flávio Hamed por Flávio Hamed. Quem é Flávio Hamed, por favor? Sou um advogado que leciona e que ama as cidades, né, como a professora Lia bem tocou, não no aspecto como um objeto de estudo, mas como um palco, um território de cidadania. Você muito bem abriu o programa destacando aí o momento das eleições, né, que se avizinham e traz na sua fala um ponto muito importante, que a cidade, ela não é a eleição ela é importante para escolhermos quem vai nos representar, porque a cidade é um bem jurídico, e assim trata a Constituição, que pertence a todo mundo. Então, o titular do direito à cidade, quem é dono das ruas, quem é dono do que queremos da cidade, é a própria população, né? E as escolhas que serão feitas na escolha dos mandatos é muito importante. O exercício cotidiano da cidadania é muito importante também para que a cidade reflita aquilo que a gente quer, uma vez que a gente está falando de um bem que pertence a todo mundo. Tenho certeza que esse debate aí vai ser muito importante, porque vai trazer concretude, vai trazer temas que nos afligem e que dizem respeito à nossa vida cotidiana. Eu já começo logo, quer dizer, a gente tem por hábito, no primeiro momento, a gente fazer o chamado nivelamento e a contextualização do tema, né? Para que a gente possa trazer todos. Porque tem técnicos que estão nos ouvindo, tem professores que estão nos ouvindo, mas tem efetivamente, como eu digo, e estou frisando pela terceira vez, tem o cidadão, que é o nosso destinatário principal da mensagem que nós vamos fazer aqui. Esse programa nós fazemos com o sentido de democratizar o conhecimento, né? E conhecimento a gente fala que é o que? São dados, informações que, transcodificados, levam você, em se apropriando, você poder estar no seu dia a dia, trabalhando isso dentro de casa, trabalhando isso no seu emprego, trabalhando isso na rua, no bar, no bate-papo, numa festa. Então é isso. Então você fica você fica enriquecido, né? E você tem as suas decisões talvez com maior sabedoria e talvez com mais precisão. Mas o professor, então, nesse momento eu gostaria que vocês já pudessem passar o que é essa gestão, o que é essa administração, essa coisa das cidades. E o professor Flávio já trouxe alguma coisa dizendo o seguinte, olha só, dono das cidades é o cidadão, dono da cidade são as pessoas, dono da cidade é a gente,
Então, às vezes a gente fica com essa coisa do favor, né, ao mandatário, como se diz. E uma coisa, quando nós estávamos na produção, produzindo e trabalhando esse tema, roteirizando, perguntaram para mim, poxa, mas deveria ser obrigado na Constituição, né, todos os candidatos a prefeito passarem por um curso, claro que não de mestrado, né, se fosse mestrado seria fantástico, né? Eu fico aqui apaixonado pela possibilidade, né, e tal, eu que já tive na vida pública, mas de fazer um curso que pudesse saber o que é gestão, efetivamente, né? E não chegasse, às vezes, uma pessoa totalmente despreparada, que mal sabe administrar a casa dele, mal sabe administrar os negócios dele, pudesse dar a maior empresa da cidade, da região, para que a pessoa possa tal. Então, é importante que ele tenha, e que ele se cerque, quando naturalmente ele não vai ter a propriedade de ter o conhecimento de tudo, mas na insuficiência do conhecimento, das informações, que ele se cerque de pessoas que sejam extremamente capazes, capacitadas, como vocês, por exemplo. Se eu tivesse, obviamente, hoje um mandato, né, num executivo, naturalmente eu gostaria que tivesse a professora Lia e o professor Flávio ao meu lado, para que pudesse ter um desempenho maior. Mas vamos lá então, a bola está com vocês. O que é esse tema? Diz para a gente, de forma leve, né, com bastante leveza, para que professora e professor. Bom, a questão da gestão da cidade, ela passa por uma série de possibilidades, né? Tanto possibilidades bastante técnicas, como, por exemplo, georreferenciamento, para você ter uma planta de IPTU qualificada, passa pela questão de saber como é que você trabalha a questão do orçamento, né? Como é que você prepara a lei de orçamento anual para enviar para a Câmara, passa pela questão de conhecer os dados da cidade para entender como é que você vai fazer o orçamento em função das necessidades específicas da cidade, passa pelas questões de gerenciamento propriamente da cidade nos conselhos de tomada de decisão e nas questões que se discutem em cada conselho setorial da cidade, passa pela questão de você conversar com as outras escalas que interferem também no planejamento da cidade, como a escala estadual, a escala nacional e até mesmo a escala internacional, quando você está agora na véspera do fórum, né, da COP, né? Então, como é que nós, as cidades brasileiras, vão se posicionar na COP? Então, isso também passa por aí. Então, são uma série de temas, né, que Flávio depois pode me complementar com a questão mais específica das questões climáticas dentro da gestão da cidade, mas também passa pela ideia de você construir instrumentos de gestão que estão obrigados na Constituição e que deveriam refletir a realidade das cidades, né? Passa também pela questão de você conversar com os atores que vão ser as pessoas mais importantes dentro da cidade, mas também ter um conselho com as associações mais, vamos dizer assim, da sociedade civil, que também são aquelas pessoas que entendem melhor, né, dos problemas que a cidade vivencia, né? Enfim, gestão da cidade é esse conjunto de coisas bastante complexo. Poxa, tá. Aqui a professora fez uma introdução que, né, vamos ter um final de semana aí para nós debater, mas que bom. Atenção, gestores públicos e não gestores públicos e eleitores. Fiquem atentos a esse programa. Por favor, professor Flávio. A professora Lia, com o brilhantismo de sempre, né, trouxe aspectos técnicos aí muito importantes, né? E eu pontuaria, né, destacaria que a cidade é um desafio técnico e é um desafio jurídico, né? É um desafio de participação. Cada cidade é um organismo vivo com peculiaridades muito especiais, peculiaridades essas que se traduzem na forma de sua ocupação, se traduzem com base na cultura local, que são diferentes, com base no clima, enfim. E aí nós temos aí um aspecto muito importante. Você tocou, Roosevelt, na questão do direito do cidadão à cidade, né, que eu acho que é um tema... E eu traria um tema que é relevante, que expressa tudo que a professora Lia falou, que é o plano diretor. O plano diretor, que é um elemento fundamental, porque é um elemento de planejamento da cidade, e é um elemento que exige a participação do cidadão para a sua elaboração. Explica para a gente o que é o plano diretor, porque isso nós já temos há muitos anos, então, mas explica o que é para ele poder se apropriar disso, dessa informação. Se ele vai usar
ou não, mas como é que é o plano diretor da cidade? O plano diretor da cidade é um instrumento previsto na nossa Constituição, né, de 1988. É um instrumento detalhado no Estatuto da Cidade, que é a lei que rege as cidades, que rege todas as cidades brasileiras, e ele é uma lei de zoneamento, é uma lei que vai dizer, que diz para as cidades, para o prefeito, para os administradores, como tem que ser a cidade num horizonte de 10 anos. Então, a cada 10 anos, as cidades fazem um novo plano diretor. Esse plano diretor é uma lei que é votada na Câmara dos Vereadores. Ele tem um aspecto técnico, né, porque ele considera particularidades da cidade, que a professora Lia traz aqui, mas ele tem um aspecto jurídico, porque ele vai, de certo modo, delimitar a atuação do prefeito, dos secretários, e ele tem um aspecto muito mais importante, que é a participação popular. Não existe plano diretor sem a participação popular. Esse plano diretor, essa lei, ela necessariamente tem que contar com audiências públicas, onde a população é ouvida e onde a população busca decidir os destinos que quer para a sua cidade. De forma cotidiana, de forma costumeira, a gente tem leis de plano diretor anuladas quando não observam a vontade dos seus cidadãos. Então, é um instrumento, e a cidade, esse plano diretor é um plano, como eu digo, é um plano geral, né? Cada cidade, ela tem os seus planos municipais, que são planos temáticos que estão ali, que também são realizados no âmbito da gestão urbana, como plano de resíduos sólidos, as cidades costeiras, plano de ocupação da zona costeira, as cidades como Friburgo, que tem áreas verdes grandes, plano de ocupação das suas áreas protegidas, exatamente para quê? Para que você tenha um aspecto técnico observado, mas tenha construído no âmbito do plano diretor aquela vontade da população em relação a um espaço urbano que é seu, no final das contas. Professora, dentro da sequência dessa contextualização e nivelamento da gestão das cidades, né, e que você pudesse trazer mais informações que pudessem aí fazer com que o nosso público já começasse a se apropriar. O que a senhora tem? O que chama a atenção, salta aos olhos da cidadã Lia, dentro de... Do quê? Eu acho que assim, o que a gente tem que pensar bastante, eu acho que você inaugurou o programa falando da importância do cidadão participar da gestão da cidade, né? Então, isso também está previsto, do mesmo jeito que está previsto o plano diretor, que é uma espécie de diretriz de 10 anos da expansão da cidade, quais são os vetores dessa expansão da cidade, em que lugares a cidade vai crescer, em que lugares a cidade vai reduzir de tamanho, onde é que vai precisar de mais infraestrutura, onde é que vai precisar de... Também temos outros instrumentos, e aí nesse instrumento o Flávio já falou sobre a importância da participação popular nas audiências públicas, né? Então, os técnicos apresentam determinadas soluções e o público pode gostar ou não gostar na audiência pública, né? E no final você tem um embate disso e aí tem o plano diretor final aprovado. Bom, ao longo dos anos, você também tem os conselhos de participação popular, né? Em cada, por exemplo, a área de saúde tem o conselho de saúde, a área ambiental tem o conselho ambiental, a área educacional tem o conselho de educação. Então, todos esses conselhos, há a necessidade de que os cidadãos estejam presentes e estejam sempre acompanhando não só as propostas, porque o plano diretor é a diretriz mestra, né? Mas as propostas de políticas e de ações são tomadas pelo executivo dentro desses conselhos individuais, né? Então, você tem aquilo como mestre, mas tem os conselhos fazendo as tomadas de decisões e as ações cotidianas em cada momento, né? Em cada magistratura, né? Em cada 4 anos, tá certo? Então, agora, essa questão toda, eu acho que o maior problema dessa questão da participação popular, tanto nas audiências públicas quanto nos conselhos, é que muitas vezes o cidadão ele fica desestimulado
a estar participando, né? Porque talvez não tenha não seja ouvido totalmente, e porque talvez tenha pouco tempo para participar e etc. Mas o fato é que, se ele não exercer essa cidadania, ele não vai poder também ter opinião sobre como é que a gestão pública está andando ou não está andando, né? E o Conselho não só faz formulação de políticas, né, os conselhos setoriais, como ele também deveria acompanhar a gestão daquela magistratura e aprovar ou não aquela gestão, né? Então, eu acho que assim, o cidadão tem uma participação relevantíssima, né? Não só na diretriz mestra, que é o plano diretor, como também no dia a dia das ações políticas propostas e na avaliação dessas gestões políticas. Professor Flávio, mas já dentro de uma provocação, meu papel aqui é esse. Não me cabe ser assim, um entrevistador e fazendo... somos hoje em torno de 5.560 municípios, alguma coisa assim. 570 municípios. Né? E o que acontece? Nem todos os municípios têm a obrigatoriedade da formulação e da criação do plano diretor. Mas o que a gente ouve, estou falando o que a gente ouve, não é para dar nome aqui e tal, mas é que, primeiro, a participação popular, geralmente, ela é distanciada, efetivamente distanciada. Né? Sim. É pequena. Ela é muito pequena. Mas você faz muitas audiências, você coloca em vários lugares públicos e não públicos, né? E é para isso e tal. Mas a outra questão é o seguinte, que muitos desses municípios também, eles não têm a capacidade técnica de formularem tecnicamente os seus planos diretores. E com isso há uma quase que uma unificação de linguagem dos planos diretores e que eles não trazem ali como se fosse o personalismo da sociedade. Queria que vocês passassem um pouco daquilo. Eu não quero me estender e dizer o seguinte, né, que não é um cola e copia, longe de mim isso aí, mas é o personalismo pela falta de quadros técnicos, é o que nós vamos falar aqui, é o que traz o amadurecimento do programa para esse sentido. Queria que vocês trabalhassem a respeito disso. E outra coisa, é tão importante, pelo que vocês trouxeram, da forma que vocês trouxeram, um plano diretor, que eu, na condição de, eventualmente, gostaria de sugerir aos prefeitos que estão ouvindo, que colocasse isso como uma cadeira, desde das séries iniciais, dentro do colégio, dentro, né, do ensino fundamental, do ensino médio e nas universidades também, para que as pessoas saibam o seguinte, elas reclamam, o cidadão reclama, mas está se fazendo isso, está se construindo isso, está se levando a cidade para esse lado. Então, se ele tem ali à disposição dele, né, com a participação dele, se fosse o caso, mas da cidadania, a condição de saber que aquilo foi ratificado, aquilo foi sancionado e tal, e ele não participou, e hoje ele desconhece, e aquela coisa do alegar, o desconhecimento da lei. Queria que o senhor falasse um pouco disso. Personalismo, falta de personalismo, como é que funciona esse plano diretor? Porque eu achei muito forte essa questão do plano diretor. Você foi muito generoso em dizer que não é um copia-cola, né? Quando o plano diretor, quando surge a Constituição, né, surge o Estatuto da Cidade, e surge a obrigatoriedade do plano diretor, dos planos diretores, como instrumentos necessários, inclusive cuja não edição trazia crime de improbidade para o administrador público não editasse. Então, tem esse detalhe na lei. E era um copia e cola. Passamos aí situações inusitadas nesse país de 5.570 habitantes, municípios, né, em que planos diretores de cidades de Minas Gerais, que é um estado que não tem praia, dispondo sobre zona costeira. Olha só. Passamos por situações de uma grande capital do país que não tinha túneis, tratando no seu plano diretor de publicidade em volta de túneis, nas cercanias de túneis. Então, era um copia e cola, mas não é para ser um copia e cola, né? Na verdade, é um instrumento central de cidadania, um instrumento, Roosevelt, e aí quero te dar os parabéns pelo programa, pela instigação, porque é uma instigação que traz cidadania, porque a participação, entender que a cidade é um bem de todos e que o plano diretor é um instrumento central, faz com que isso seja cobrado dos prefeitos e o município se qualifique para a adequada gestão.
você bem trouxe aí que o município é onde a gente vive, é o local onde a gente faz escolhas. Então, é o local que realmente nós estamos ali. Nós não estamos aptos a ficar indo em audiência pública em Brasília, porque não temos condições de fazê-lo. Agora, nós temos condições de cobrar dos nossos vereadores, de cobrar do nosso prefeito uma cidade melhor. E quanto menor a cidade, maior a proximidade entre os eleitores e os seus mandatários. Então, essa questão, e aí eu não falo só do plano diretor, mas de todos os outros planos municipais que são necessários. Você tem planos, e por isso que a gente está fazendo um curso de gestão urbana para ensinar as pessoas a como se faz, ensinar o administrador público como é que se faz um plano de resíduos sólidos. Se não tiver um plano municipal de resíduos sólidos, você não recebe verba do governo federal para executar a política nacional de resíduos sólidos, para tratar do lixo. Se você não tiver um plano municipal de mobilidade urbana, você não recebe verbas para essa finalidade. A lei impõe esses deveres e impõe que esses planos sejam resultados de quê? De diálogo. Para fazer esses planos tem que ter competência técnica, mas é necessário, é de interesse do cidadão que esses planos sejam editados no seu interesse particular, e daí a participação necessária de todos. Realmente, isso você com certeza abordou muito bem. Isso é um desafio, quer dizer, realizar cursos, mas trazer debate para programas tão ouvidos, tão vistos como o seu, é fundamental para a gente exercer a cidadania, para escolhermos melhor os nossos representantes esses que cada dia mais tem que refletir o que está na lei, né? Porque o Brasil, felizmente, é um país que faz escolhas legislativas e coloca os seus representantes para cumprir aquelas escolhas. Então nós temos política nacional de meio ambiente, temos política do clima, de mobilidade urbana, temos política de resíduos sólidos para tratar do lixo, temos todo tipo de política que são políticas editadas em nível nacional e reproduzidas em nível estadual e nível municipal. Que é para quê? Para os administradores que forem eleitos cumprirem isso. E quando não cumprirem, eles serem ali reivindicados. Só para terminar aqui a fala, tem um caso. Você estava falando de cidades que não têm planos diretores, né? Porque é só acima de 20 mil habitantes, você não tem necessidade de plano diretor. Mas tem uma cidade aí, que eu não vou citar o nome, que ela tinha um plano diretor que foi votado pela Câmara, etc. E ela começou a fazer o seu zoneamento, a lei de zoneamento, que é uma lei importante para dizer o que fica onde, etc. E essa lei de zoneamento foi aprovada e o Ministério Público entrou com uma ação dizendo o seguinte: lei de zoneamento é para dizer, é uma lei de zoneamento, é uma lei para organizar a cidade. Então ela tem uma relação direta com o plano diretor, então ela também tinha que ter audiência pública. E a lei de zoneamento foi tornada nula para que você pudesse ali debater essa lei no interesse da cidade, no interesse do cidadão e de acordo com o plano diretor. Então, um tema muito instigante e que ganha muita concretude, não é um tema abstrato, não. A gente está falando do dia a dia das pessoas e dos seus direitos e do dever, né, do administrador público e do direito também do cidadão de acionar o Poder Judiciário quando efetivamente o seu direito for desatendido, não for observado. Professor ali, por favor. Bom, dentro da... eu posso ir direto, né? Não, eu acho assim, é importantíssimo a gente pensar, eu acho que você colocou um ponto, né, que é difícil que o cidadão compreenda o quão importante é a participação dele. Eu acho que ainda falta muito para o brasileiro entender que a gestão da cidade ou toda a administração pública vai ganhar muito se ele tiver uma ação atuante. Porque o fato dele deixar a coisa rolar e só reclamar, mas não estar efetivamente participando, é uma mostra de que a sua, vamos dizer assim, a sua consciência de cidadão ainda não está amadurecida o suficiente, né? Então, uma coisa que a gente se bate bastante é da importância da participação popular nesses conselhos e nas audiências públicas. E mais, recentemente tivemos as conferências das cidades, né? Cada cidade fez uma conferência para debater com a sua sociedade civil, né, vários temas de interesse de cada cidade.
essa conferência das cidades, ela vai para a conferência estadual agora, onde cada cidade vai fazer a sua representação no ponto de vista estadual, e depois os estados vão levar para a conferência da cidade nacional. Então, esse debate é um debate que ainda está acontecendo, e a conferência estadual do Rio de Janeiro, né, é o nosso estado, ele vai acontecer depois das eleições. Então, eu não sei como é que Nova Friburgo passou isso aqui, se teve a conferência da cidade de Nova Friburgo, ou se ainda terá, mas, por exemplo, em Campos dos Goytacazes, onde nosso programa tem a sede, né, já tivemos a conferência da cidade, elegemos vários temas prioritários, né? Eu fiquei bastante surpresa com a participação cidadã na conferência da cidade de Campos dos Goytacazes, e a minha expectativa é bastante alta em relação à conferência da cidade estadual agora, em que medida a gente vai poder levar alguns dos aspectos que são caros para aquela cidade lá de Campos dos Goytacazes, para de Nova Friburgo e para todas as cidades do estado do Rio de Janeiro, para a conferência estadual, e em que medida isso vai poder chegar ao nível nacional para compor a Política Nacional de Desenvolvimento Urbano. Tá? Então, eu acho que assim, a gente está vendo que, de alguma forma, a insatisfação com a representação política tucur, né, através dos vereadores, deputados estaduais, deputados federais e executivos, não está sendo de satisfação das pessoas em geral, hoje em dia. Então, eu acho que está mais do que na hora da gente conseguir ocupar esses espaços de participação popular, né, para a gente conseguir uma democracia para além da democracia representativa. Porque o que a gente está vendo é que a democracia representativa, muitas vezes, ela se perde nos interesses dos próprios políticos ou nos interesses dos executivos. E a gente não pode deixar isso acontecer. A gente tem que trabalhar uma democracia que represente o bem público, né? O bem-estar da população, dos cidadãos. Então, nesse sentido, é que eu defendo muito que a participação popular seja cada vez mais efetiva, mais atuante, né? E isso só depende de cada um, né? Depende de você que está aí em casa nos assistindo, depende de quem tem poder de fala para várias pessoas, como nós aqui nesse programa, ou como nós na academia, colocar essa questão como uma questão relevante, muito relevante. É isso. E essa fala, eu estou gostando que o tom está subindo, a veemência e no momento próprio, né? Nós tivemos aí, fomos muito felizes aí de contar com vocês, porque é o momento da... Acho que a gente pode falar que a reflexão ela é sempre importante, né? E a gente se a gente puder aqui, ao sair do programa, terminar o programa, aqueles que nos ouviram e tiveram a possibilidade de nos ver aqui, sair com esse objeto de reflexão, que é essa coisa de se apropriar. Eu acho que a gente tem que se apropriar. E aí eu trago já algo mais tão concreto quanto, que é o seguinte, que às vezes o cidadão ele tem, como eu disse, quando nós falamos, a própria professora ratificou isso, a dificuldade, às vezes, do entendimento, da participação e coisa nesse sentido, mas para que ele possa entender. Vou trazer um exemplo para vocês de Friburgo e depois vamos falar de mundo. Em Nova Friburgo, nós somos hoje em torno de um pouco mais de 200 mil habitantes. E nós somos uma cidade, estamos na Serra, 847 metros de altitude, e nosso centro aqui geográfico, e para onde hoje em torno de 87% da cidade, ela é urbana, ela tem a concentração urbana. E essa cidade de pouco mais de 200 mil habitantes, ela, numa das falas, né, no passado, se dizia que ela foi projetada, ou deveria ter sido projetada, para, no máximo, viverem aqui, nesse espaço, 80 mil pessoas. Então, acho que é disso que, na medida que a gente fala isso, que acho que a gente pode dar sequência, é que nós vamos falar. Então, Friburgo viveria-se bem, né, com uma certa
conforto em termos, né, tal, com 80 mil pessoas. Estão vendo com mais. Fora a população do entorno, Friburgo é uma cidade polo, que gravita na nossa órbita em torno de 12 municípios, que no dia a dia vêm fazer seus negócios aqui, né, tem todas as suas atividades, né, muitas das suas atividades aqui. Eu recentemente trouxe esse programa, o IBGE da época de Cristo, dava que tínhamos, à época, em torno de 150 milhões de habitantes. Né? Levamos 2.000 anos para crescer aí 2 bilhões de habitantes. E agora se fala que nós temos agora, para 2050, hoje com 8 bilhões de habitantes no mundo, nós temos a possibilidade de chegarmos a 10 bilhões de habitantes. Então, aquilo que se levou 2.000 anos, nós em 25 anos, nós temos uma projeção de 2 bilhões de habitantes. É só para deixar, para que você possa estar vindo com a gente está puxando. E aí, eu trago uma outra informação, que no mundo, né, houve um processo migratório, né, onde as pessoas saíram do interior e foram para a cidade. E hoje, isso cresceu, e hoje no mundo em torno de 56%. A professora tem números aqui do Brasil que são alarmantes. E o que eu falei de Friburgo está dentro, desse impacto. Perfeitamente. Então, o que acontece? E nós estamos vendo a China, que era uma China rural, por exemplo, a China deixou de ser rural e hoje ela é competitiva, está na linha de frente, está chegando e coisa nesse sentido. Nós nunca falamos, nós tivemos muita dificuldade ou não sabíamos, eu recentemente comecei a abordar nos debates, a questão da Índia, né? Então, que a Índia que já passou, e não falamos muito da China e não falamos da Índia. Então, eu trouxe essa sopinha de letras todas aqui para que vocês pudessem ficar ainda nessa veemência, mais instigados, para que pudesse falar e trazer cada vez mais o nosso ouvinte telespectador. Professora e professor, fique à vontade. Vai, Flávio. Vamos lá. Não, você trouxe dados aí extremamente reveladores, né? Acerca de, na verdade, em que medida podemos falar de planejamento, né? Será que Friburgo foi planejada? As cidades brasileiras não são, salvo uma ou outra exceção, não são cidades planejadas, são resultado de acomodações urbanas, né, que gravitam ali em torno de rodovias, ferrovias e vão ali criando-se núcleos urbanos com alguma racionalidade, mas algo distante. Num cenário como o brasileiro, de forte adensamento populacional, o adequado, como a gente tem falado ao longo do programa, é falar de gestão urbana, porque nós vamos encontrar em qualquer conglomerado urbano desafios imensos, né, com os quais qualquer administrador vai ter que se defrontar. Por exemplo, uma grande quantidade de habitações à margem de rios, que em tese com chuvas nesses tempos de mudanças climáticas, efetivamente vão se ver afetadas por aquelas chuvas. Como fazer em relação a isso? São desafios que o administrador tem que enfrentar. Enfrentar como? E aí eu não falo nem só das cidades serranas, falo das cidades costeiras também. Como é que eu administro? Que o mar vai avançar. Como se fazer frente a isso, né? Já está avançando, né? Lá próximo a vocês, lá tem uma das cidades. Leblon, Atafona, né? Não, acabou já. Atafona. 500 casas. Olha só. 500 famílias, não são pessoas. Aliás, não são 500 casas nem 500 pessoas. É o João, é o José, são pessoas que perdem, como perderam aqui em Friburgo, né? Sim, uma quantidade enorme de pessoas que se viram vitimadas por causa das mudanças climáticas. Como resolver essas questões? Né? Como gerir as cidades de forma que ela possa melhor funcionar? Planejar. Gerir, se ainda há tempo, um planejamento é uma gestão urbana, né? Quer dizer, planejar os avanços de forma que você possa ter a adequada gestão na cidade. O direito, ele cria uma série de instrumentos para que você possa, diante dessa situação toda, que é essa situação gravíssima, que nenhuma cidade brasileira, toda cidade brasileira tem poluição, né? A gente polui os nossos rios, toda cidade brasileira tem problema de poluição do solo, onde tinha indústria a gente não descontaminava a área. Então, toda cidade brasileira tem adensamento populacional, tem déficit de transporte público. E gerir a cidade significa, e esse é o desafio dos governantes, né? É fazer frente a esses dramas para
melhorar a qualidade de vida das pessoas. Como fazer frente a esses dramas? Não é só uma questão... E aí, né, não é só uma questão da vontade da população, porque tem aspectos técnicos que tem que ser observados. Não adianta a população, não, a gente gosta de ocupar ali, mas ali é a área que vai cair. Não pode, é uma área que efetivamente a gente tem que criar situações para que seja ocupada, ela tem que sofrer modificações. Se sofrer modificações, quanto vai custar isso? Então, as escolhas, elas são escolhas políticas, mas passam por critérios técnicos, né? Muitos desses critérios técnicos estão na lei. É por isso que é um grande desafio você discutir gestão urbana, porque envolve escolhas técnicas, que são técnicas. Quando eu falo escolhas técnicas, escolhas feitas por cientistas, geólogos, pessoal que trabalha com recursos hídricos, com florestas, etc., com capacidade de trânsito, por exemplo. Não adianta botar... A gente passou aqui na rotatória, ficou parado aqui na rotatória para conseguir chegar ao estúdio, porque efetivamente tem uma situação de trânsito ali que está acomodada de uma forma que a qualquer hora do dia, será que uma outra situação de trânsito é planejamento viário numa cidade que pode melhorar a qualidade de vida, melhorar a vida da cidade, e que quanto mais a cidade se adensa, mais vai ser prejudicial às pessoas. Isso está previsto na lei, está previsto. E tem condições de fazer tecnicamente? Tem condições. Mas é um trabalho muito sério, né, que exige capacidade do governante, exige compromisso com a lei, né, e com um gradiente, né, e com um elemento aí muito importante, que é a participação do cidadão, né, que é para que essas escolhas elas sejam feitas não para gerar recurso para fazer obra, mas para escolhas baratas e que atendam à qualidade de vida. Isso. Para pegar o ponto que o Rubens trouxe para a gente, do crescimento sem parar da população, eu trazer um contraponto ao seu argumento. O contraponto é a nossa taxa de reprodução atual de natalidade, que é 1,5. Ou seja, nós não temos nem 2 filhos para reproduzir o casal. Nós estamos decrescendo o crescimento populacional. Eu acho que isso acontece no mundo todo, salvo na Índia. A Índia, eu acho que foi o único país que até agora não conseguiu resolver o problema da explosão populacional. Bom, então, vindo para a questão do Brasil, eu acho que isso aí é uma questão que a gente não precisa se preocupar tanto no momento. Aliás, ao contrário, nós devemos nos preocupar até com forçar um pouco o crescimento populacional, de tal forma que a gente tenha uma taxa de reprodução 2 crianças por casal. Isso está bem abaixo hoje em dia, né? Então, é uma coisa meio preocupante, porque aí a tendência nossa vai ser rapidamente atingir o ponto em que a maior parte da população vão ser idosos. Isso vai trazer, claro, problemas. Do mesmo jeito que você estava falando dos problemas do adensamento populacional, esse problema da redução da taxa de reprodução da população brasileira, tá, vai trazer um problema sério, que nós vamos ter muito mais pessoas velhas morando nas cidades, habitando nas cidades. E, portanto, nós vamos precisar de vários equipamentos não existentes hoje nas cidades. Por exemplo, asilos, coisas que no Brasil os asilos deixam muito a desejar, né? Em geral, as pessoas mais velhas, elas estão na responsabilidade das famílias, né? E o Estado, no Brasil, tem muito pouco atendido a essa população mais idosa, né? Mas não é só isso. Também, na medida em que você tem população mais idosa, você falava do problema das calçadas, logo no início do programa, acho que não foi ao ar, mas antes. Sim. O problema das calçadas torna-se mais relevante com uma população idosa, porque a tendência vai ser elas caírem mais, vão usar mais os planos de saúde, vai ter outros problemas. Então, do mesmo jeito que a explosão populacional traz problemas para adensamento das cidades, no momento nós estamos vivendo um outro timing, né, específico, que é o problema do aumento dos idosos dentro das cidades e a falta de equipamentos para esses idosos. E que aí acho que é importante, porque a professora chama atenção para essa questão, da falta, não de interesse, mas da falta de desconhecimento do gestão público, Sim. na prática, Sim. da sua gestão, no sentido de já
trabalhar uma gestão planejada, preparada para que possa fazer essa gestão o Brasil é um país que envelhece com a velocidade incrível tá e muito hoje rápido. nós não temos a cultura ainda do respeito ao idoso. Também tem essa coisa do etarismo, tudo isso. Do etarismo, né? E o que é diferente, né? A senhora falou aqui com relação ao Brasil, a gente vê hoje países da Europa que estão pagando para que jovens possam ir morar de outras nacionalidades, né? Então, a Itália, Portugal, então, coisa nesse sentido. Mas é importante a fala da professora no sentido, acho que nem é alerta, é para dizer o seguinte, o quanto é de importante, né, a sua cobrança, porque nós vimos, a professora trouxe essa questão da falta de asilos. Ontem, essa semana também no Fantástico, aquela reportagem com relação ao Dr. Drauzio, falando da demência, que é um crescimento, fala de Alzheimer, coisa nesse sentido, e também não há espaço para isso, para que possa se abrigar. Isso é uma questão que o gestor, que na gestão das cidades, precisa estar preocupado. Que a gente hoje está preocupado lá com a criança, não é isso? Que acho que deva ser essa preocupação, mas também não só mas não só. Mas tem a outra ponta. Esse negócio a criança é o futuro do Brasil, isso já foi, porque hoje nós temos problemas hoje que são problemas são urgenciais, né? Então, essa questão, como sustentou a professora Lia de forma bastante interessante, né? A questão da acessibilidade no âmbito das cidades, né? As nossas calçadas são inaptas ao trânsito dos idosos. E tem um detalhe também, né? Que uma reflexão que surge natural dessa questão. Esse problema do idoso ele vai sobrecarregar a rede de saúde, que é municipal. Num cenário em que daqui a pouco tu não vai nem ter aposentadoria, porque se a capacidade de quem trabalha, as pessoas não recolhem para a Previdência, o sistema que já é um sistema deficitário, como é que vai... Foi o que aconteceu, né? Com a questão do INPS, NAMPS, coisa nesse sentido. Havia muito dinheiro, então, já que tem muito dinheiro, vamos trabalhar com a saúde, né? Aí o que aconteceu? Agora nós temos a aposentadoria e aquela coisa, né? Quebra, não quebra, tem o quanto tem, coisa nesse sentido e tal. Complexo. Professor, nós temos 15 minutos para. Acho que agora o debate é com vocês, dos temas mais relevantes com relação à gestão da cidade e cada vez mais. Eu chamo a atenção, você que está nos vendo, se você não é gestor público, mas você conhece um gestor público, diga para ele o seguinte: é importante, não é importante. Acho que é obrigatória a necessidade da capacitação, do treinamento, da qualificação dos gestores públicos, né? É o momento agora que você tem que ver quem é o seu gestor, quem é aquele que você vai votar, quem é o vereador que você vai votar, qual é o preparo que ele tem. O vereador não é um subsecretário, né, municipal, né? O vereador é um legislador, assim como nós temos deputados e coisas nesse sentido, nós temos o vereador que é o legislador das nossas leis. Né? Não é aquele que vai pedir as obras ou coisa nesse sentido. Professora, os dois que fiquem à vontade aí para esses 15 minutos, fica com vocês aí o debate dos temas mais relevantes na questão das cidades. Eu diria que tem algumas perguntas que eu acho que o cidadão deveria se fazer em relação à gestão da cidade. Então, a primeira pergunta que eu acho que ele poderia se fazer é como é a gestão participativa do desenvolvimento urbano na sua cidade? A sua cidade tem um conselho municipal da cidade, que isso é previsto na legislação, né? As políticas setoriais têm conselhos atuantes, conselho de saúde, conselho de educação. Você tem notícias sobre como é que esses conselhos atuam? Os seus membros representam a sociedade ou você está insatisfeito com a representação desses conselhos? Como esses conselheiros foram eleitos? Você tem notícia sobre isso? Há outras iniciativas de participação social na gestão participativa da gestão urbana que você tenha conhecimento? Em que medida você já ouviu falar de vários instrumentos de gestão municipal, como, por exemplo, outorga onerosa, IPTU progressivo, lançamento de títulos fiscais e, por exemplo, emissão de títulos públicos municipais para financiamento da gestão urbana? Então, são algumas perguntas que eu, se fosse você, cidadão, faria e tentaria, se não tem respostas, procurar essas respostas na sua cidade e tentar influenciar a gestão pública, né?
e levar a ferro e fogo, do meu ponto de vista, aquela questão, né? Não adianta você reclamar sobre o leite derramado das coisas que você acha que estão erradas na sua cidade. Você deveria, antecipadamente, tentar participar para mudar essa situação. Obrigada. Então vamos aí. Muito bem pontuado, né, pela professora ali, esses pontos aí que são pontos técnicos, né? Mas eu acho que dando assim, contribuindo com a questão da concretude, né? Na verdade, a vida nas cidades é uma experiência diária, né? É uma experiência diária que o cidadão nessa trajetória que se segue aí de cidades que não foram planejadas, de cidade em que a população vai crescendo, os problemas vão ali se perpetuando. E aí, eu acho que o que cabe ao cidadão é perguntar, em termos de qualidade de vida, o que tem sido feito, né? E como tem sido franqueado a ele a possibilidade de participar para enfrentar problemas básicos. E quais são esses problemas básicos? A questão do trânsito, da má qualidade do transporte, que cada dia é uma coisa mais problemática. Aí eu falo de oferta e falo de péssima qualidade de transporte, que é uma obrigação do poder público. A questão da qualidade de vida preservada. Numa cidade como Friburgo, da preservação de áreas verdes, elas estão sendo realmente preservadas? O que o poder público está fazendo para preservar áreas verdes? Em relação ainda a áreas verdes, em que medida o poder público oferece respostas quando elas são devastadas de forma ilegal? Professor, isso me permite, quer dizer, e o verde não é mais modismo, né? Há um certo tempo você tinha até alguns grupos que eram tidos como grupos até isolados e tal, que trabalhavam aquilo como modismo, coisa nesse sentido. Hoje o verde, né, acho que a gente tem que trabalhar... Está no centro da pauta. Sim. Perfeito. Ele está no centro da pauta, ele não só ele não só não é modismo, como é um dever. Se alguém aparecer tirando árvore numa área de Mata Atlântica, essas árvores só podem ser tiradas com autorização do poder público. Quer dizer, é uma realidade. Então, aquele que está tirando sem autorização está poluindo, ele está sujeitando-se ali uma sanção. São várias outras questões que surgem dessa preservação do verde. Que é a preservação do verde, ela surge como uma decorrência para você preservar o clima, para você preservar a qualidade das águas, em locais que são centrais. Essa região aqui, essa bacia aqui toda de Nova Friburgo, ela é essencial para abastecimento de água de grande parte da cidade do Rio de Janeiro. Então nós temos aí, do estado do Rio de Janeiro, então nós temos aí questões, como você bem disse, Roosevelt, não são moda, são urgências ambientais e que encontram um balizamento legal. O cidadão deve se perguntar, o meu governante ele está brigando por isso? O fazedor, o vereador que está lá no seu legislando, que vai legislar, ele tem um dever também de brigar pela observância dessas leis que já existem e que, na verdade, vão levar adiante essa tarefa de preservar a qualidade de vida, que é essencial à vida nas cidades. Então, só para resumir, eu acho que esses pontos me parecem importantes. A gente está atento o que nos incomoda no dia a dia e buscar perante o Ministério Público, perante a Ordem dos Advogados, perante as entidades da sociedade civil, o que eu posso fazer para exigir os meus direitos? Porque, na verdade, tratar a cidade, ela é um bem jurídico que é de todos. Quem diz isso não sou eu, é a Constituição e é o Supremo Tribunal Federal. Então, esse bem ele tem que ser protegido em favor do cidadão. O que a gente percebe é que há uma inquietude, mas é invisível, né? Quer dizer, o cidadão ele tem uma certa dificuldade nessa tomada de decisão da participação. E a gente reclama, chegando agora nesse momento, olha, os quadros que estão apresentados não são aqueles que normalmente poderiam representar a nossa cidade, quer dizer, ou o meu estado, ou o meu país. Mas isso vai muito, quer dizer, isso colide, vai de encontro, colide, né? Mas deveria ir ao encontro, naturalmente, da nossa participação. Sim. Eu queria trazer, quando a professora falou da questão temos ainda 6 minutos, mas eu vou trazer aqui alguns pontos que eu anotei
de algumas conferências das cidades, né, que a ONU faz de 4 em 4 anos, né? E quando a gente falou aqui antes do programa com relação às calçadas, é porque parece às vezes tão banal, que parece um debate às vezes tão simplório. Poxa, aquele pessoal está lá, poxa, são professores, poxa, estão debatendo, falando de calçadas, por exemplo, né? Porque no passado, e aqui eu trago o seguinte, aí eu fiz aqui, eu vou trazer a carta de Medellín, mas falo também aqui uma coisa que me chamou a atenção, que eu anotei, instrumento que potencializam o novo conceito das cidades. Então, nós temos que nos apropriar disso. Hoje, na Carta de Medellín, que foi em 2014, quando teve essa conferência, isso ali foi levantado que 1/3 da população no mundo se desloca através de quê? Das calçadas. E a gente não dá atenção das calçadas. Cada um faz o seu tipo de calçada, tem o seu buraco na calçada. Eu conheço várias pessoas que já tiveram tombos na calçada e tiveram acidentes e que ficaram lesionadas para a vida inteira. Tá? Então a gente tem que pensar que hoje, se você pode se deslocar pela cidade, pelas calçadas, melhor do que às vezes você entrar num transporte, às vezes que nós temos que também debater aqui. Então a calçada não é nada menor num debate. Tá? Pelo contrário, como disse a professora muito bem, está no centro da pauta. Então algumas coisas que eu trago aqui para a gente poder fazer uma reflexão final é aqui. Então, rumo a um futuro urbano, humano sustentável é o tema agora que foi o último tema agora da Polônia, criar um novo pensamento que guie a transformação urbana da cidade, né? Humanizar a terra, projeto humano que regenere o viver nas cidades, né? As cidades, elas naturalmente elas estão agressivas não só pelo comportamento das pessoas, né? Mas há também outras, poluição, mobilidade. Exatamente. A cidade para a vida, desafio ético em uma nova visão de desenvolvimento. Eu queria que nesses 4 minutos, se vocês pudessem aí, em cima disso que eu levantei, acho que é muito oportuno, e depois fazer uma chamada para aqueles que estão nos vendo e ouvindo, para que possam, de alguma forma, se apropriar do interesse de conhecer o que possa vir a ser um mestrado num tema tão importante quanto esse, que vai ser feito a partir de Nova Friburgo. Tá? Por favor, professor, em cima esse novo conceito da cidade. O novo conceito, esse conceito de cidade, né, e alinhado aí com as conferências internacionais, com fóruns internacionais, ela parte da ideia de que a cidade é um produto humano, né? E ela deve corresponder aos anseios da população. A gente vê cidades que eram produtos de arquitetos, eram mentes de arquitetos. E dentro desse cenário, elas eram funcionais, elas representavam uma ideia de funcionalidade, mas não é o que as pessoas desejam. As pessoas desejam que sair, estar ali na padaria, poder andar, circular com segurança, poder andar na calçada e a calçada esteja ruas limpas, praças arborizadas, agradáveis, encontrar transporte para onde quiser, encontrar saúde, encontrar educação, ter saneamento. Isso daí é o que está no Estatuto da Cidade, que é a nossa lei que rege as nossas cidades. Nada, né? Não estou inventando nada. Então, a escolha que nós fizemos, que foi uma escolha legislativa, ela quer qualidade de vida para os habitantes das cidades brasileiras. Essa escolha já foi feita, já está na lei, e o que nos cabe é que as legislações municipais reproduzam esse desafio e deem conta e adaptem esses desafios a cada realidade de cada cidade, para que as pessoas possam ter, no âmbito das suas cidades, qualidade de vida. Professora, 2 minutos finais agora para a senhora fazer esse fechamento. Se você gostou das questões que nós discutimos aqui nesse programa, em relação a possibilidade de coparticipação ou coprodução de gestão de uma cidade, eu gostaria de convidar vocês para fazerem parte do programa de mestrado da Universidade Cândido Mendes, uma turma que terá início em 2025, para discutir exatamente esses temas e permitir que você, como um cidadão vamos dizer assim, com mais conhecimento sobre esse tema, possa cada vez mais contribuir para a gestão da sua cidade, para a gestão urbana, para o planejamento mais adequado e para que nós possamos cada vez mais humanizar mais a nossa cidade, ter a cidade
como um bem coletivo, um bem de uso de todos. Obrigada. Muito obrigado. Esse chamamento, eu estive, posso dizer, isso aqui não existe nada de comercial. Nós, quando tomamos conhecimento da instalação de um mestrado com esse tema, com essa pauta aqui em Nova Friburgo e para a região, porque não precisa ser somente para quem mora aqui ou na região, ele pode você tomando conhecimento, mas nós que tomamos a iniciativa de convidar vocês para que pudessem estar aqui hoje, sabendo que vocês estariam em Nova Friburgo hoje, para começar a fazer as tratativas para o início do curso, que será em 2025, mas da importância, nós é que ganhamos. Tá? Eu, por 19 anos, eu tive a oportunidade de dirigir um campus universitário da Cândido Mendes. Hoje não estou mais na universidade, mas eu acho que é uma universidade de referência desse país, que formou muita gente, e muita gente que hoje vem atuando, vem trabalhando e vem se dedicando aí no processo de transformação desse país, das suas cidades e tal. Então, não seria diferente hoje nós estarmos aqui, porque é uma oportunidade de você que está aí, você poder, pelo menos, procurar, se interessar em saber como você pode fazer a transformação da sua cidade. Se um dia você chegar a uma condição de prefeito, de vereador, ou qualquer posição de algum ente jurídico dentro na sua cidade, pode ser uma fundação, de um instituto, ou coisa nesse sentido, eu acho que é importante. Você está qualificado, você está preparado, porque eu sempre falo o seguinte, todos nós somos agentes de transformação. E eu acho que na medida que a gente se apropria e se convence disso, é saber o que a gente faz com isso. Tá? Então, essa é a decisão. Então, se você viu esse programa hoje, e se você, de alguma forma, viu que você é muito mais importante do que apenas um pai de família, uma mãe de família, ou um filho, ou um trabalhador, ou coisa nesse sentido, você, antes de tudo, você é um cidadão. Para dar condições melhores a teu filho, a tua mulher, a teu marido, a teu companheiro, a tua companheira, e faça parte de qualquer movimento que você faça, e sempre é bem-vindo. Há uma diversidade incrível hoje, a sociedade, isso é aplaudido, isso é muito importante, mas é mais importante você ver o seguinte, que a capacidade de melhoria da vida das pessoas, ela tem que ser assumida a partir do nosso desafio, da nossa entrega e de cada um, e da nossa dedicação. Então, eu queria agradecer muito a vocês, à própria professora Lia. E nós também agradecemos muito a você, Rosa, pelo convite. Muito bom, professor Flávio, muito bom. Eu que agradeço, nós que agradecemos. Um aprendizado. Espero que a gente possa democratizar aí nos lares, nos trabalhos, nos empregos das pessoas, aonde vocês estiverem, nesse estado ou fora do estado do Rio, nessa cidade ou fora de Nova Friburgo, mas que você se aproprie dessas informações e você transforme a sua vida, transformando a vida das suas cidades. Ok? Um abraço e até a próxima oportunidade. Até lá. Boa tarde. Um abraço.